Quando a gente está falando aí da saúde bucal e até do aspecto dos dentes, da saúde dos nossos dentes, a gente fala muito do açúcar, porque o açúcar dá cárie, blá, 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 blá. Só que tem inúmeros alimentos e algumas coisas bem pontuais que não só a cárie que pode destruir, mas também podem causar uma erosão. Vai diminuindo o dente ao longo do tempo da vida e a gente não faz a menor ideia, como se fala, não, mas eu não quebrei esse dente. Olha o tamanho que ele está agora, vocês vão saber o porquê disso e a gente vai falar desses alimentos com o dentista Dr. Fernando Reis. Bem-vindo. Prazer, Carol. Prazer. Tudo bem? É nosso. Bem, boa tarde. Boa tarde. Me conta que história é essa, porque isso é verdade. Às vezes as pessoas não reparam, mas tempos depois elas vão olhar ali. Olha, gente, mas esse dente não era assim, eu não me lembro de ter quebrado esse dente. O dente tá assim, pequenininho, maneira de dizer, mas bem menor do que ele era. Sim. Nós temos as lesões não cariosas, né, cervicais. O que são essas lesões? São as derivadas. Nós temos dois tipos de lesões, né? Tem a cárie, que é uma doença cariosa, e as lesões cervicais não cariosas, que são as erosões dentárias, as abrasões, abifrações e por aí vai. Entendi. Então, como está aumentando o número com essa nossa vida moderna e a gente está trocando os alimentos naturais pelos industrializados, a gente está trocando também muita substância mineral na boca. O dente, o esmalte dentário, ele vai perdendo mineral. Dependendo do alimento que a gente vai consumindo. E até as bebidas, né? Que loucura! Então não é só, gente, açúcar, refrigerante, coisa e tal. Também. Vamos colocar uma ilustração que você vai explicando pra gente o que acontece. Olha lá. E aí? Aí é a erosão dentária. Isso daí é uma ilustração porque é uma lesão polida. Ela é brilhante. E isso daí é causada pelo refrigerante ou por bebidas isotônicas, né? Como os energéticos. Aí é uma erosão dentária na face palatina dos dentes, na face de trás, causada por fatores intrínsecos, que seria, no caso, uma bulimia. Esses adolescentes que hoje estão anoréxicos, por conta da mídia, enfim. Acontece isso também? Acontece isso também. Vai perdendo o mineral, que é a hidroxiapatita, do esmalte para a saliva, né? Para o meio bucal. E aí, como é uma doença que ela é crônica, que ela é indolor, o paciente acaba não diagnosticando de imediato. Então, por isso que é muito importante a prevenção. Ir ao dentista de 6 em 6 meses, e fazendo a prevenção, manutenção preventiva, para que ele diagnostique essas lesões não cariosas. Então, uma pergunta agora. Por exemplo, você comentou dos refrigerantes, alguns isotônicos, e se a gente tiver alimento mesmo, tudo que tiver conservante, enfim, pacotinho, coisa e tal, vai danificar de alguma forma? Vai danificar. Os salgadinhos, os carboidratos, as massas, eles são carboidratos. Aí é diferente da erosão dentária, que a erosão dentária é derivada de fatores intrínsecos, extrínsecos. São bebidas ácidas, que são fatores químicos. Químicos, entendi. Já quando a gente fala de cárie, é mais ligado ao açúcar, à bactéria. Que se alimenta mais dessa parte de carboidrato. Por exemplo, o carboidrato. Criança que está mastigando muito, está comendo muito salgadinho, muita bolacha, o que vai acontecer? Ela vai grudar nos dentes. Né? Então, essas bactérias, o pH bucal abaixando, que nosso pH neutro é de 6,8, 7,2, abaixando, a saliva vai se tornar mais ácida. E aí, o que acontece? As bactérias fazem a festa, né? Pega aquele substrato, que são os açúcares, e também desmineraliza o esmalte dentário. Aí é uma doença cariogênica, é diferente da erosão dentária. Da erosão, que é o que a gente está falando. E também, de qualquer forma, muda o paladar, né? Quando você muda, então, o pH, você acaba mudando um pouco do paladar. Às vezes que você pega um alimento, por isso que você, enfim, que a gente fala que é o hábito. Eu quero tomar aquilo com açúcar, sem eu não consigo. Você não tem, enfim, muda um pouquinho a estrutura desse paladar para aceitar algumas coisas. Sim, de uma certa maneira muda a estrutura, muda o pH salivar, né? Eu sempre digo, vamos trocar, por exemplo, eu vejo muitos adolescentes em festas, em raves, em baladas, pegando energético, misturando com vodka, misturando com bebidas extremamente ácidas. Isso daí ele não tem noção do que está acabando com o esmalte dentário. Só que ele, em vez de tomar o energético com a bebida, toma uma água com energético, troca um pouquinho, faz um equilíbrio. Né? Porque o problema é a frequência, não é a ingestão, não é o quanto você pode tomar 10 latinhas de energético em 1 hora. É diferente de você tomar 10 latinhas durante 5 horas, de hora em hora, de meia em hora. O problema é você restabelecer o pH bucal.
Não dá tempo. Não dá tempo de restabelecer. Entre uma coisa e outra, entre uma coisa e outra. E assim, é claro, a higiene bucal, a escovação pode diminuir estes danos? Ou na parte aí que a gente viu no vídeo dessa erosão, mesmo que a pessoa tenha uma excelente escovação, pode ser que não ajude em nada? É na parte dos carboidratos, das massas, dos doces. Sim. Sim, você tem que escovar o dente. Você precisa passar o fio dental. Por quê? Porque você vai estar removendo aquele substrato, que é o alimento para as bactérias. Tá. Na parte da erosão dentária, se você não aguardar pelo menos 20 minutos, meia hora, o que acontece? A abrasão, né, a força das cerdas da escova vai piorar o grau de erosão dentária. Caramba! Porque ele já está ácido, o esmalte ele já começa a acidificar. Tá. Então, você passando a escova, você vai piorando. É como se você passasse uma bucha. Entendi, uma lixona. Né? Num giz, num material mais duro, né? Mais então, resistente. não pode escovar em seguida. Você tem que esperar um tempo para equilibrar o pH. No caso da erosão dentária. Sim, no caso da erosão. Então, por exemplo, a pessoa tomou uma bebida alcoólica, que a bebida alcoólica também deve causar essa parte da erosão. A bebida alcoólica ela é extremamente ácida também, né? Nós temos alimentos alcalinos e os ácidos. E a bebida alcoólica... É ácida, né? É ácido. É ácido. Então, entra refrigerante, entra os isotônicos, energéticos e bebida alcoólica. E bebida alcoólica. Por exemplo, eu adoro tomar isotônico durante a academia, praticantes de academia, aqueles saquinhos, aqueles carboidratos em gel. Sim. Que realmente também grudam aos dentes. E se a gente não tiver essa consciência de remover logo em seguida, porque carboidrato é açúcar, já entra na doença cárie. Né? Se a gente não tiver essa consciência, a gente acaba adquirindo a doença cárie ou a erosão dentária sem perceber. Sem Por dúvida. isso que é super importante de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, fazer a manutenção preventiva dos dentes. E a limpeza, né? A profilaxia, né? A limpeza dentária. Exatamente. Tem perguntinha pra você. Olha lá. Quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Maís. Um beijo. O café também causa essa erosão? Essa pergunta é boa. O café também... ele causa uma certa erosão dentária, né? Depende da frequência. Aquilo que eu digo, se você tomar um cafezinho pela manhã, uma xícara de café à tarde, à noite, não tem problema nenhum. Você escovando depois, aguardando o período, não tem problema nenhum. O problema é se você toma toda hora café, né? Eu me incluo nessa categoria workaholic, você trabalha muito, está muito cansado, toma café, Tá. E aí você acaba prejudicando o esmalte dentário. Então a gente tem que ter essa consciência. Então tomou, dá uns 20 minutinhos? Também o café também é uma bebida acidogênica. Chá também? Chá também, certos tipos de chá. Os mais consumidos, imagino. Os mais consumidos, né? Chá verde, esses mate. São o mate, o preto. O preto. Esses, então, olha, gente, a gente não se liga. Então, porque aqui a gente está falando de coisas que, de certa forma, vão ao encontro de algo que também não é saudável. Exatamente. Mas o chá é bacana, o chá é gostoso, bem-vindo. Só que tem que pensar nisso, que também pode aumentar a erosão. Né? Por isso que é importante, eu vou bater na tecla e sempre consultar o cirurgião dentista, sempre regularmente, porque a gente tem o custo biológico e o custo financeiro. O que é melhor? O custo biológico, a gente manter a estrutura dentária, porque uma vez removido o esmalte, não volta, gente. Não existe milagre. Então, por exemplo... Não tem resina que faça igual... É um material restaurador a resina. Um pouco, né? Um pouco. Assim, não. Ainda falando assim, é o que a gente tem hoje de bacana para reconstituir. Sim, a gente tem diversos tipos de materiais reconstrutores, tá, não é só restauradores, resina. Não só resina. Então, gente, quem quiser mandar perguntinha de como também tratar... Mas vamos trocar. Em vez de tomar um isotônico, um energético, vamos trocar pela água. Pela água, Vamos trocar pela água. Em vez do doce, do carboidrato, vamos trocar pelos brócolis, alimentos altamente alcalinos. E além do que, eles vão estimular a produção de saliva, que também tem uma função de defesa pro organismo, né? Pro meio bucal. Olha que legal. Então, e a gente já vai falar daqueles que são bons também, que são considerados aí os detergentes. Os detergentes, gengibre, exatamente, também? maçã. Ai, gengibre, tudo de bom. Perguntinha do público, olha lá, daqui a pouquinho a gente fala então desses alimentos alcalinos. Quem escreveu pra gente? Na tela. Obrigada, Cláudia. Um beijo, tô com saudade de você, Claudinha. Os cremes dentais que dizem neutralizar o açúcar são eficazes? Todo creme dental, ele tem a capacidade, sim, de neutralizar o pH bucal. A própria saliva, se você não fizer nada, aguardar, vai neutralizar também.
Mas sim, todos os cremes dentais hoje em dia têm essa capacidade sim. Então isso é algo que está ali no rótulo e que em marketing, mas que é efetivo. Não remineraliza, né? Tá. O esmalte não volta a se formar, mas sim tem a capacidade de neutralizar o pH. O pH. E você sabe que é interessante, Carol? A erosão dentária, ela se dá, na maioria da parte das vezes, aqui no terço cervical do dente. Tá pegando aqui? Aí, ó. Isso. Por que na cervical? Porque aqui nós temos uma menor espessura de esmalte dentário. Então é mais fácil de se atacar aqui. Fora outras etiologias, né? Por exemplo, aqui... São os mais comuns, eu fiz uma ilustração aqui na parte superior, na face palatina do incisivo. Né? Dá pra ver bem aqui? Sim, isso daí é uma... escura, polida, brilhante. E se você pegar aqui pela frente... Com o tempo, o dente vai ficando menor. Olha isso. E ele vai ficando mais sensível, por exemplo, você dá uma batida, ele vai quebrar mais fácil. Vai quebrar mais fácil. Porque ele fácil. fica mais fininho. Isso. Você sabe que tem nadadores, eu atendo nadadores, e pelo fato deles nadarem e também ingerir o ácido clorídrico da piscina, também tem erosão dentária. Eles acabam desenvolvendo essa lesão não cariosa. Porque às vezes entra mesmo, né? Acaba entrando, a gente respirando pela boca. Puxa vida. Pegando, ingerindo a água. Tem uns até que usam umas proteções. É por causa disso ou... Em parte, né? As proteções são mais para lutadores. Tá, por causa da porrada mesmo. Para as tensões, exatamente, tensão mecânica. Olha lá, tem mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Thalita, um beijo para você. Escova os dentes com pasta de dente e sal ou vinagre. Isso pode me prejudicar? Então, acho que além da pasta, ela põe sal e vinagre. Eu não sei porquê... As pessoas fazem algumas coisas assim. Tem muita coisa que a mídia acaba divulgando que não são verdadeiras. O sal, o vinagre, não. O que vai resolver, o vinagre por si só também tem uma capacidade neutralizadora, mas o que vai remover realmente, que vai neutralizar o pH, é o creme dental. É a ação mecânica também da escova, que vai remover o substrato. Mas não, o sal e o vinagre, por quê, né? Se a gente tem hoje uma gama de cremes dentais aí à nossa disposição. Sempre rola, ó, já vou te falar, a primeira vez que ele tá vindo aqui, já vou te contar, não sei se a diretora vai pôr, mas sempre rola a bendita pergunta da Bela Gil, da cúrcuma e do não sei o que lá. Você entendeu? Do óleo de coco, a cúrcuma, mistura, faz uma pastinha e passa. Então já vou adiantar a pergunta que a gente pergunta pra todos, né, diretora? Todo mundo que é dessa área que vem aqui, nós botamos a polêmica da Bela Gil. Não é bicarbonato de sódio, é bicarbonato de sódio e a cúrcuma. Não é falando mal dela, muito pelo contrário. É até, enfim, passando para o público que de fato é real ou não. Por quê? Porque as pessoas colocam, as que usam principalmente, que fazem uso, enfim, como ela, dessa parte, ou estão pensando em tudo natural, aquela coisa não pode ter nada que tenha nada industrializado, e a pasta tem componentes, claro, que vão ter aí, enfim, que não são 100% naturais, ou também porque às vezes tem alguma coisa de animal e tal, e entra na questão vegana e tal. E aí? O que acontece? Porque nós cuspimos a pasta, né? Então, a gente não vai ingerir. Então, imagino que também não tenha tanto problema se ela tem um conservante. Enfim, nós vamos higienizar e cuspir. É que quando lançam essas modas na mídia, no meio televisivo, enfim, a gente precisa ver se tem evidências científicas. Tem artigos científicos que comprovam a eficácia de uma cúrcuma. Daqui a pouco vamos falar do orégano. Orégano, tomilho, qualquer pasta, tomatinho. Cúrcuma, o que é um abrasivo? Se você passar agora mesmo, você tomou um café ou um refrigerante, passar bicarbonato, cúrcuma, ou qualquer abrasivo nos dentes, tem muitos modelos que antes dos desfiles, né, Misses, que elas passam bicarbonato para deixar mais branquinho, mas na verdade eles estão removendo a placa, aquele corante, aquele pigmento extrínseco de fora do lado do esmalte. Entendi. Só que o perigo disso tudo é que se você passar com muita frequência, você vai desgastar mais esmalte dentário. Sim. Né? Então não é... Mas assim, agora me conta, nós não vamos ingerir, né? Tá em contato com a boca, mas a gente higieniza, bochecha e coloca para fora. Esse conservante está atacando o nosso organismo, penso eu, da pasta. A gente coloca para fora... Enfim, a gente tira a pasta, a gente passa, faz a limpeza e tira. Que nem o detergente, enfim. Você remove. Mas o creme dental, eles têm nitrato de potássio, triclosan, são ingredientes... Isso pode fazer mal, ou não? Se você ingerir... Nós não vamos ingerir, por isso que eu tô falando, então não tem como fazer mal. Não tem como fazer mal, não.
Ninguém vai engolir a pasta. A criança, né? Se você der uma pasta de dente não específica para criança, realmente vai causar uma doença chamada fluorose. Tá, porque ela não pode não... desenvolvimento dos dentes. Porque ela pode não colocar tudo para fora. Exatamente. Não sabe cuspir direitinho. Vai mas, engolindo. gente, no adulto... Enfim, eu fico lendo aí desses trecos da cúrcuma e tal. Eu também fico... Cuidado, é porque é bom senso, né? Eu acho que na vida também... né? A gente quer sempre o mais saudável, lógico. Com certeza. Mais o tempo todo, o que for possível. Mas bom senso, né? Isso é uma questão de bom senso. Bom, mais perguntinha do público, senão é muito polêmico. Muito polêmico. Se alguém usar a cúrcuma e quiser escrever pra gente o porquê, onde viu, pra quê, pode contar. Bruna, um beijo, obrigada. Existe alguma fruta que prejudica o esmalte do dente? Então, aí, falando de fruta. As frutas, o que a gente precisa tomar cuidado? Por exemplo, eu vou dar um exemplo do limão e da laranja. O limão e a laranja são acidogênicos, né? São extremamente ácidos. Cai na categoria erosão dentária. Então, se a gente não tiver esse discernimento, o cirurgião dentista explicar para o paciente, sim, vai causar erosão dentária, prejudicando o esmalte dentário. Tá. As frutas por si só, tem frutas que tem muita sacarose, né, que é um tipo de açúcar. Elas também, se você não tiver o discernimento de escovar, de não serem acidogênicas e você está removendo essa placa, esse açúcar que serve de substrato para as bactérias, também vai cair na categoria prejudicial. Mas lógico que frutas sempre é o melhor, fruta, vegetais, alimentos alcalinos, sempre a gente precisa, é melhor substituir isso, o salgadinho, a massa, o pão, o carboidrato, por esses tipos de alimentos. Vai ser sempre melhor. Sempre melhor, saudáveis, inclusive, para o corpo inteiro, né? Corpo inteiro. E lembrar da erosão aí. Gente, porque eu sempre lembro do refrigerante, que a gente já fez o teste aqui, quando a gente joga na pia, já viu o que faz, né? Você não viu? Pega aí aquele refri que tá na geladeira e joga na pia. Mas joga mesmo. E você sabe que aqui no programa, corpo, eu vi o pessoal comendo um pãozinho. Um pãozinho, carboidrato, e não vi ninguém escovando o dente. Não deu tempo. Não deu tempo, doutor. Não, imagina. Minutinho, Glaucio, né? Mas é bom, tem que ser na sequência, né? Comer o carboidrato, a gente escova na sequência. E essas daqui esperam 20 minutinhos. No mínimo, de 15, geralmente eu falo 20 minutos. Tá. Eu digo pro paciente, oriento, 20 minutos, pode esperar, mas até meia hora não tem problema nenhum. Legal. É sempre bom esperar. Tem mais uma perguntinha na tela. Obrigada, Michele, um beijo. Quando eu tomo água com limão, meus dentes ficam sensíveis. Isso é normal? A gente cai na categoria da erosão dentária, né? Erosão dentária, acidez, perda de substância do esmalte. Isso provoca uma sensibilidade tremenda. Dá até aflição. Então, com certeza, sim. Qual que era a pergunta? Da Michele com limão com água. Sim. Com certeza. Dá sensibilidade. A gente tem que ver e diagnosticar que grau que está essa sensibilidade. Essa erosão dentária, ou até uma bifração, uma lesão não cariosa. Né? Então, mas sim, com certeza. E aí, tem que procurar ajuda. Né? Ninguém escreveu da cúrcuma, Glaucia? Ninguém contou que usa, tal. Eu sempre me interesso pelos assuntos, porque assim, né, a gente sempre aprende com as pessoas. Então, assim, sim. Eu gosto de perguntar para os profissionais, eu quero entender os porquês, às vezes, das escolhas. É o que você falou, o sal com o vinagre. Por quê? Né? Por quê? Vinagre mata bactéria, mas na pasta tem coisa que mata. Mas se você tiver com o organismo com imunidade boa, você não precisa ficar matando bactéria. Sim, enfim, sei lá, eu fico pirando também, pensando no porquê. E, enfim, o mais legal é que a gente tem as informações claras, como você falou, que às vezes a mídia divulga algumas coisas que não são sérias. Aqui no Você Bonita, você pode ter certeza que é exatamente o inverso. A gente só divulga mesmo e as meninas estão sempre atentas aos convidados e às informações que vão ser colocadas aqui ao vivo. Eu, inclusive, para que a gente passe sempre a melhor informação, né? O intuito aqui é sempre crescer, aprender, amadurecer e ficar cada vez melhor. Então, quem quiser saber mais, mas de fato, tem coisa por aí que é complicado. Tem. Eu também sou telespectador, Quem quiser saber mais, você pode achar o trabalho do Fernando no site doutor, por extenso, fernandoreis.com.br, doutorfernandoreis.com.br, nas redes sociais também, doutor Fernando Reis. Instagram, doutor, Fernando Reis. Fernando Reis, já encontra. Facebook também. Muito bom, uma simpatia, doutor, adorei, viu? Obrigada.